Eleições 2020. Oferecimento. MEF Sistema e Tecnologia. Data ou dia. Bacel Clean. Hora Telecom. Sua conexão com o agora. Ao meu lado já está Eliezer Rodrigues. Muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde, Lívio Galeno. Uma ótima tarde a todos. Eliezer, a gente começa o nosso quadro de hoje falando sobre um recém-filiado ao Partido Progressistas. No caso, eu estou falando do piauiense, o senador Eumano Ferrer. Ele acredita que a agremiação partidária deve ampliar a representatividade aqui em nosso estado após essas eleições municipais de 2020. De acordo com Eumano, a expectativa é conseguir eleger prefeitos em até 90 municípios, sobretudo nos maiores colégios eleitorais. Picos é um exemplo. A cidade atualmente é administrada pelo PT, o Partido dos Trabalhadores, mas de acordo com Eumano Ferrer, o cenário eleitoral revela que o candidato Gil Paraibano do PP deve ser eleito. O senador piauiense também aposta na renovação de mandato de muitos gestores progressistas, como em Piripiri, Floriano, José de Freitas e Pedro II. Eliezer Rodrigues, estamos diante, mais uma vez, das expectativas partidárias acerca das eleições 2020. Correto. Há uma forte polarização entre candidatos do Partido dos Trabalhadores e do Progressistas em dezenas de municípios e em grandes colégios eleitorais, como mencionou o senador Eumano Ferrer, e lembrar, Lívio, que esse é um projeto focado no ano de 2022. Claro. O Progressistas deixa claro que tem essa intenção de ocupar cada vez mais espaços de poder, inclusive o governo do estado. Então é fundamental que o partido tenha um resultado bastante expressivo agora, neste ano de 2020, mais especificamente no próximo domingo, dia 15, para assim garantir uma boa base, uma base consolidada de apoio para o projeto estadual de 2022. E também já acrescentando a seguinte informação de que o Partido dos Trabalhadores, partido do governador Wellington Dias, tem como meta eleger, neste ano de 2020, 50 prefeitos por todo o interior do estado do Piauí. O PP, a meta do PP é quase o dobro da do PT e realmente nós temos que reconhecer que em experiências passadas, Eliezer, a importância do interior do estado do Piauí sempre foi decisiva nas eleições que levaram o nome de um petista ao Palácio de Karnak. O PT conta muito com o interior do estado. Correto, o interior é fundamental e não seria para menos, já que a eleição é estadual, existe a tradição do Partido dos Trabalhadores que está sendo confrontada agora pelo Progressistas, liderado pelo senador Ciro Nogueira, que é presidente nacional do partido. Tem se utilizado da sua influência em Brasília para trazer benefícios para o Piauí e reverter isso também em base política, capital político, que pode lhe garantir eleições maiores futuras. Muito bem, agora vamos nos focar nas eleições aqui na capital do estado do Piauí, Eliezer, porque o candidato do PROS à prefeitura de Teresina, Fábio Sérvio, avalia os últimos momentos antes da votação em primeiro turno e critica a gestão do novo coronavírus por parte da prefeitura, que pode atrapalhar, segundo Fábio Sérvio, o candidato do PSDB. Vamos acompanhar o que ele disse acerca deste assunto. Eu acho que várias coisas em relação à gestão do Firmino pesam contra a candidatura do Kleber, do professor Montezuma. Mas a mais complicada e talvez a mais séria de todas tenha sido realmente essa atitude em relação à pandemia. E aqui fica um alerta, eu acho que pós-eleição vão fazer tudo de novo, vão trancar novamente, porque ficou muito aberto, ficou desrespeitoso a maneira como foi feita a campanha eleitoral aqui no Piauí, em Teresina, e quem vai de novo pagar o custo é a população, se eles vencerem, né? Então, quem quiser aí ver o lockdown de novo, com tudo fechado, que coloque lá essa turma por mais tempo, além dos 34 anos que eles passaram, né? E quem quiser uma alternativa diferente, busque essa inovação, busque essa forma, vamos dizer assim, alternativa de se administrar Teresina. Como é que você pretende aproveitar esses últimos dias antes da eleição? A gente vem com uma campanha 100% focada na internet, né? Eu acho que muita coisa mudou, duas coisas tiveram um papel importante, internet e imprensa nessa eleição. Acho que a imprensa se consolidou com os debates, aconteceu aqui na casa e em vários outros, com a cobertura que foi excelente e a presença na internet. Acho que as pessoas procuraram isso como alternativa para entender os candidatos, porque sabem que naquele momento eles separam
vamos dizer assim, o eleitor consegue separar o que é marketing, do que é maquiagem, do que é o candidato real, do que são suas propostas, do que ele está defendendo e do que ele está combatendo. O candidato apoiado pela Prefeitura tem dito que o segundo turno já chegou e que só existem 2 candidatos possíveis nessa disputa. Você concorda com essa afirmação? Eu não concordo, não. Eu acho que, primeiro, toda eleição tem mostrado uma distorção entre o que é a pesquisa e o que é o resultado da urna. Eu, por exemplo, em 2018 apareci em último lugar. Terminou a eleição, estava em quarto, na minha estreia. Eu acho que a população vai dar uma resposta diferente a essa administração que ficou aí até hoje, e não só isso, a esse blocão que se juntou em torno para mantê-los no poder por mais tempo. Eu acho que a resposta vem da população. E o segundo ponto é que há um sentimento de renovação muito forte em Teresina, né? Então a gente trabalha e torce para estar nesse processo de segundo turno, sabe que a luta é difícil, que as estruturas pesam. A gente tem como ponto importante levar essa mensagem de renovação, que é o que a gente tem mantido, né? E a gente vai batalhar para estar lá. Mas eu acredito, sinceramente, que o candidato da Prefeitura não vai estar, porque as pessoas querem uma renovação, querem uma alternativa. Já entenderam que deram todas as oportunidades e eles não souberam responder e atender a população. Em caso de segundo turno, o PROS já tem uma tendência de alguma postura que deve assumir? Olha, 100% não estaremos com Kleber Montezuma se ele estiver lá, né? Se a gente não estiver no segundo turno, com ele não estaremos também. Alternativas a gente vai analisar, mas principalmente vai entender qual é o pensamento político de cada um, né? Como é que a gente vai pensar isso. Eu espero que a gente consiga esse apelo da população, tocar nos corações, tocar nas mentes, levar essa esperança de renovação e que a gente esteja lá. A esperança e o trabalho a gente mantém. Mas eu torço para que a gente consiga o melhor para Teresina, né? Fábio Sérvio sempre criticou a gestão da pandemia do novo coronavírus por parte do Palácio da Cidade, no caso representado por Firmino Filho, do mesmo partido de Kleber Montezuma. Inclusive, em outras oportunidades, Fábio Sérvio informou, na realidade, fez uma análise de que não concordava em não liberar o trabalho durante tempos de pandemia, mas se liberar a campanha política nesta mesma época. Mais uma vez, ele reforçando essas críticas e acreditando que este exemplo que foi dado por Firmino Filho ao gerir a pandemia do novo coronavírus pode atuar na realidade, agir de forma negativa contra Kleber Montezuma. Correto, Olívio Galeno. Candidatos de oposição têm criticado fortemente a gestão do PSDB nessa situação de crise sanitária e também na área econômica. É claro que aquelas pessoas que de repente se sentiram atingidas, prejudicadas pela forma como a prefeitura tomou decisões, essas pessoas elas tendem a dar um voto de rejeição, a não apoiar o candidato da atual gestão e procurarem outras alternativas. E esse grupo é considerável, os candidatos reconhecem isso quando fazem campanha, quando visitam as comunidades, quando dialogam, por exemplo, com empresários, comerciantes que passaram aí 6 meses sem poder funcionar. Então eles tentam agregar o apoio desse público, se manifestando de fato de forma contrária à atual gestão. Mais uma vez, vemos candidatos à Prefeitura de Teresina reagindo contra a teoria do voto válido. Nós ouvimos Kleber Montezuma durante uma reportagem nesta semana, onde o candidato afirmou de que realmente só considera a candidatura dele e a de Dr. Pessoa como válidas, por assim dizer, para as próximas eleições aqui no dia 15 de novembro. Eliezer, os candidatos da oposição têm reagido com bastante força contra essa teoria do voto válido. E é importante também relembrarmos de que o que vale, o que importa é a opinião do povo. Quem determina o poder, quem disponibiliza o poder para os representantes, para os agentes políticos é o povo. E se o povo quer realmente votar em um outro candidato, tem esse direito. E esse direito deve ser respeitado. Correto, Olívio Galeno. Voto válido é aquele que pode ser confirmado na urna no dia da votação. E, independentemente de outras questões, o eleitor ele tem a sua liberdade, o seu direito de escolher o candidato que melhor lhe representa, que melhor lhe convenceu durante esta campanha política. Então, este clima instalado de segundo turno, já agora antes da votação do primeiro turno, é uma estratégia política, é uma estratégia para tentar realmente polarizar com antecedência a eleição.
PROS e PSDB no mesmo palanque em um provável segundo turno, se o PSDB passar também, deve ser algo improvável. Improvável, já pela declaração de Fábio Sérvio, ele se mantém nessa linha de oposição, ele realmente vem contestando diversas decisões do poder público municipal, não só na pandemia, mas outras ao longo da gestão do PSDB, então seria realmente coerente da sua parte ele manter o seu grupo político, o seu discurso na linha de oposição. Já a candidata do PSOL à Prefeitura de Teresina, Lucineide Barros, comenta como foi a visita que ela fez à rodoviária rural aqui da cidade e também critica a falta de estrutura do local. Olha, uma realidade triste, degradante. Na verdade, ali expressa o abandono da zona rural de Teresina. Ao chegar no terminal, a gente já encontra motoristas, cobradores com redes armadas ali próximo à entrada do Lindolfo Monteiro. Depois a gente vai encontrando, geralmente, mulheres idosas com crianças, muitas sacolas, esperando 2 horas, 3 horas. Há um ônibus que muitas vezes passa uma vez por dia na sua comunidade. Há casos relatados, por exemplo, de pessoas que iam para o Baixão do Carlos, que tem que ficar na estrada e depois caminhar ou andar de bicicleta por 3 quilômetros. De que forma a senhora e o seu partido têm procurado aproveitar esses últimos dias antes da votação? Olha, nós temos caminhado bastante para entregar o nosso material com o nosso programa de governo, porque nos interessa que toda a população de Teresina conheça as quase 100 páginas do programa de governo do PSOL para o bem viver em Teresina, com uma elaboração que não vem de qualquer modo, vem a partir de uma análise da realidade, de uma proposição exequível em relação ao que pode ser feito com o orçamento público para a capital. E assim a gente tem feito também reuniões, tem feito visitas, bicicletaços, tem ocupado de modo sistemático as redes sociais, inclusive a cada dia nós fazemos uma live com um tema específico do nosso programa de governo e é assim que nós devemos chegar ao final. O candidato Kleber Montezuma declarou que a eleição já está em segundo turno e que só existem 2 candidatos. A senhora concorda com essa percepção? Não, eu penso que é um desrespeito em relação a esse momento que estamos construindo. Nós estamos numa campanha que está sendo organizada até o dia 15 para um primeiro turno. E nesse primeiro turno muita coisa pode acontecer, inclusive o que as pesquisas não estão indicando, porque as pesquisas são feitas por amostragem. Aqui eu não estou questionando a pesquisa, mas eu sei, como uma pesquisadora que pesquisa tem metodologia e a julgar pela metodologia se pode ter resultado A, B ou C. Então, na verdade, o que nós vamos nos deparar no dia 15 é com a totalidade da população teresinense sendo chamada aí às urnas. Sabemos que uma boa parte não vai por causa da pandemia, por causa de problemas de saúde, inclusive que nesse momento se agrava, infelizmente não vem sendo mostrado ao nível desse agravamento, mas nós podemos ser surpreendidas. E aí, nesse sentido, é que nós acreditamos que devemos colocar todas as nossas energias para decidir essa eleição no primeiro turno. Havendo um segundo turno, aí sim vamos analisar os cenários, vamos nos dizer como nos colocamos diante dele. Mas é necessário respeitar esse processo, respeitar as candidaturas que estão nesse processo. Candidatos de oposição cobrando respeito. É o mínimo, Lívio Galeno. Não se pode anular candidaturas. A democracia ela é enriquecida exatamente com essa diversidade, essa pluralidade de opções que os candidatos representam por si, pela sua história e pelo grupo que fazem parte, pelos partidos. Então tudo isso precisa ser respeitado. E oficialmente, formalmente, pela lei, eles podem receber votos no próximo dia 15. Lucineide Barros tocando realmente em um dos assuntos que eu acredito que foi destaque nas eleições de 2020, na campanha política das eleições de 2020. O trato, o cuidado, a necessidade de políticas públicas para a zona rural de Teresina. No caso, no início da fala dela, ela criticou a falta de uma acessibilidade mais digna, por assim dizer, às pessoas que fazem este intercâmbio, esse deslocamento do centro urbano de Teresina para a zona rural.
É verdade, ela relatou que algumas comunidades nem se reconhecem como pertencentes ao município de Teresina e são zona rural da capital. Imagine só, mais de 80% do território teresinense é, de fato, constituído pela zona rural. É a capital do país que ainda tem maior preservação nesse sentido. Agora, as comunidades rurais, elas precisam de uma assistência mínima relacionada a transporte, à saúde, à educação, à segurança, iluminação, distribuição de água e energia. Todas essas condições precisam ser garantidas. E o que os candidatos de oposição vêm dizendo é que quando visitam as comunidades não veem essa infraestrutura mínima, esses direitos básicos garantidos. E também é preciso considerar o potencial que está se deixando de aproveitar. Se nós temos uma grande área rural, por que não sermos autossuficientes na produção dos nossos alimentos? Por que 80% dos alimentos que são comercializados na CEASA, a Central de Abastecimento, vêm de outros estados, sendo que poderiam ser produzidos aqui, e isso a um baixo custo, que tornaria mais acessível a alimentação dos teresinenses? Então, é pensar nesses aspectos que envolvem a zona rural. E o candidato do MDB, Doutor Pessoa, fez uma caminhada no centro da cidade nesta quarta-feira. A nossa equipe ele falou de propostas, respondeu denúncias e também falou sobre segundo turno. Vamos acompanhar. Como é que o senhor tem aproveitado com o seu grupo essa reta final de campanha? Mais energia, mais para cima, porque o povo está chamando, nós não estamos indo por ir. É o povo que está fazendo esse chamamento. Você viu aqui, eu não estou podendo nem andar aqui no calçadão, o pessoal me abraçando, para que no dia 15 de novembro de 2020, o doutor Pessoa vai ser eleito pelo chamamento do povo, por Deus estar abençoando esta candidatura para nós administrarmos a partir do dia 1º de janeiro de 2021. Quais serão as prioridades do senhor se chegar à prefeitura? Ora, as prioridades são as políticas públicas, mas nós vamos olhar desde o empresário, o grande, o pequeno, o médio e as políticas públicas. O pequeno empreendedorismo, o pequeno, o micro, nós vamos focar muito. Lógico que a educação eu não vou dar prioridade, a saúde vou dar prioridade. Tudo isso aqui, sem roubar, sem deixar roubar, vai sobrar dinheiro para que o povo se sinta satisfeito na mudança, uma mudança com os pés no chão, mas focado na sociedade, no povo, principalmente os mais carentes. O candidato da prefeitura disse que o segundo turno já chegou e que só tem 2 candidatos. O senhor acredita nisso? Ele está cheio de fake news. Não acredito não, nós vamos ganhar no primeiro turno, porque ele é falacioso, enganador e, portanto, não me tomaram a eleição em 2016. Eu agora estou com um time, agora eu estou com um time focado, tanto no andar comigo, abraçando o povo, mas também de olho nessa roubalheira desse que vem há 34 anos roubando, desfiando de conduta para se perpetuarem no poder. Foi levantada uma polêmica que chegou ao Ministério Público. O senhor pegou ou não o coronavírus, doutor Pessoa? Peguei como médico, eu fiquei em casa, na pré-candidatura lá atrás, fiquei em casa. Estou todo documentado. Eles não têm nada o que falar, criam fake news, criam fatos. É um tiranozinho do grupo deles, um tirano, que eu lamento ser um jornalista, achar que eu, como médico, iria contaminar a sociedade atrás de voto, sem não proteger a sociedade, sem não proteger o que preconiza a Organização Mundial de Saúde e está exposto a outras pessoas. É um tiranozinho desse grupo que está há 34 anos e mais um que ele bota para que venha denigrir a imagem do doutor Pessoa. Enfim, Eliezer Rodrigues, conseguimos falar com o doutor Pessoa. Nós estamos tentando aproximadamente 3 semanas o contato com o candidato do MDB, que realmente optou por uma estratégia mais afastada dos veículos de comunicação e mais próximo do povo. O doutor Pessoa realmente intensificou essa campanha, essa estratégia de corpo a corpo, visitando, fazendo carreatas, fazendo pequenas reuniões e realmente preferiu na realidade, ao invés de estar em contato com a imprensa. Nós estamos há praticamente
praticamente 3 semanas tentando diariamente falar com ele, acompanhar as agendas de campanha que ele vem apresentando através de sua assessoria de comunicação, mas realmente estava difícil. Que bom que nós conseguimos ouvi-lo, porque é nosso dever, como veículo de comunicação, realmente também dar uma cobertura isonômica a todos os candidatos. Mas o nosso trabalho também depende da postura dos candidatos. Nós não podemos obrigar nenhum candidato a falar com a gente, Eliezer. É verdade, o espaço é sempre aberto, programado para dar a mesma oportunidade a todos os candidatos indistintamente. Então, o doutor Pessoa cumprindo a agenda no centro de Teresina, tendo aquele contato mais próximo com as pessoas, fazendo aquele pedido direto de voto, acompanhado pelo delegado Robert Rios, que é seu candidato a vice, por outros candidatos a vereador, coordenadores de campanha, pessoas que realmente fazem parte da sua militância. E aí foi bastante esclarecedora a fala do doutor Pessoa sobre alguns pontos fundamentais. Ele realmente encarou, respondeu com firmeza algumas hipóteses que estavam sendo colocadas em relação à sua pessoa, à sua candidatura. Essa deve ser a postura do candidato, principalmente em uma reta final. Não é momento de se esconder, de se esquivar, de se abster do contato com a mídia ou com as pessoas. Pelo contrário, o momento é de transparência e de estar cada vez mais sendo sincero com as pessoas para, assim, garantir a confiança. O que nos chega de informação através da assessoria de comunicação de doutor Pessoa de que realmente ele está com esse ferimento no braço e também na perna esquerda por conta dessa rotina de campanha que se intensificou, que realmente sofreu uma queda, ficou machucado, mas que está, de uma forma geral, bem, é o estado de saúde do Dr. Pessoa. Sobre esse ponto, Eliezer, foi bastante tocado, foi bastante falado sobre essa questão, se o Dr. Pessoa estaria ou não com Covid-19 durante por assim dizer, o olho do furacão da campanha política há poucos meses, há poucos dias. Dr. Pessoa esclareceu de que realmente esta é uma informação que não condiz com a realidade. Ele informou, no Eliezer, que teve Covid-19, mas ainda no contexto de pré-campanha, antes de ter contato com o eleitorado, e de que realmente está todo documentado para provar, caso seja questionado se teve ou não Covid-19 e continuou com as atividades de campanha, correndo risco de passar o Covid-19, o coronavírus, para outras pessoas. No caso, o doutor Pessoa garante que tem toda a documentação provando de que ele teve Covid-19, mas antes, de que no caso ele não foi responsável por estar disseminando o vírus entre a população teresinense. Exatamente, Lívio Galeno. O candidato Mário Rogério, do Cidadania, entrou junto ao Ministério Público Eleitoral para exigir esta explicação do candidato doutor Pessoa, se ele estaria ou não com Covid-19 durante atos de campanha política, seja nas ruas, seja no momento em que ele esteve presente em debates, mas o doutor Pessoa foi muito claro em reafirmar que teve sim a doença, contraiu o novo coronavírus, mas ainda na pré-campanha, antes de toda essa movimentação, antes de aumentar, de intensificar esse contato com as pessoas, e como médico, ele deixou bem clara a sua consciência de que jamais iria colocar em risco a sua vida ou a vida de outras pessoas sem tomar as devidas precauções contra a Covid-19. E mais esclarecimentos sobre esse acirramento entre Dr. Pessoa e Kleber Montezuma você também acompanha na manchete de hoje do seu Jornal no Dia, de credibilidade há 69 anos no mercado de comunicação. A matéria também foi postada no portal odia.com. Você pode acompanhar mais detalhes sobre esse assunto que nós vemos, na realidade, vemos debatendo, aliás, durante toda esta semana, porque a última semana realmente é um momento de ânimos acirrados e de uma rivalidade maior. Com certeza. Para o nosso sistema de comunicação. E a imprensa, nós especialmente, agindo com a maior seriedade possível para garantir a lisura desse processo. Ao vivo pela internet, vamos conhecer as propostas do candidato a vereador de Teresina pelo PSD, Eduardo Draga. Oi, Eduardo, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Lívio Galeno, boa tarde, Eliezer Rodrigues, muito obrigado. Boa tarde ao Dia News pela oportunidade de poder expressar e nos apresentar nossas propostas a todos vocês e a todos os teresinenses ouvintes. Eduardo, se você for eleito agora no dia 15 de novembro, quais são seus projetos como vereador para ajudar a incrementar o empreendedorismo aqui na capital do estado do Piauí? Amigo, por ser empresário, por ser empreendedor, eu acredito muito no empreendedorismo de Teresina. E eu tenho percorrido toda Teresina, os 4 cantos, e vemos que o poder público não dá oportunidade ao menos favorecido
poder ter suas oportunidades de mais renda. A gente vê na simples insignificância de uma abertura de empresa e a prefeitura com muita burocracia, e a gente vai intensificar junto ao empresário, tirar essas burocracias para a gente desafogar isso, para poder ter mais emprego, para poder ter mais renda. A gente vê também, amigo, muitos locais que a prefeitura tem, que não são disponibilizados para nada, que hoje servem para terrenos baldios, que a gente acredita muito em hortas comunitárias, que esses terrenos poderiam estar sendo usados para hortas comunitárias, para o próprio mercado, intensificar a renda extra dentro de Teresina. Bom, com esse mesmo objetivo de promover a circulação de renda, de melhorar a qualidade da vida das pessoas, candidato, de que forma é possível garantir novas oportunidades de trabalho e, ao mesmo tempo, preservar o meio ambiente? O senhor trabalha com atividade ligada ao meio ambiente. Então, é possível conciliar essas duas pautas? Com toda certeza. A gente vê que o rio, diretamente, ele depende das dragas. E onde eu trabalho, onde eu atuo desde criança, a gente vê o exemplo do Rio Parnaíba, que hoje ele está inavegável, a gente só vê areia por conta que não tem a extração como no Rio Cuti. A gente pode fazer uma boa comparação e, além do mais, a gente gera renda, a gente gera emprego e a gente gera dignidade a cada família que tem o seu emprego garantido por draga. E do mais, a gente tem toda licença, toda qualificação para a gente estar exercendo o nosso trabalho. Gente, você acredita que realmente Teresina possui uma infraestrutura necessária para garantir uma boa vida a todos os que moram aqui, os quase 860 mil teresinenses que moram nessa cidade? Ou o senhor acredita que realmente essa infraestrutura, quando eu falo sobre isso, eu falo sobre fornecimento de água, de energia, de vias públicas, de hospitais, o senhor acredita que nossa cidade precisa melhorar? E quais são seus projetos para ajudar Teresina a crescer quando o assunto é infraestrutura? A gente tem toda a convicção que Teresina precisa de mais. A gente tem percorrido nossa zona rural, por exemplo, que está abandonada. A simples água, o abastecimento de água, uma energia com qualidade, hospitais, creches e no mais, nós não temos, estamos com uma deficiência enorme. E nós, como vereadores, vamos estar lutando sim por esses menos favorecidos, buscando levar água de qualidade a essas comunidades. A gente vê mesmo, na maioria das zonas rurais, na Santa Luz, no assentamento do 8 de março, no 17 de abril, inúmeros assentamentos e zonas rurais que a gente vê o abandono do poder público. E vamos estar levando o nosso mandato à disposição a cada teresinense, vamos estar fiscalizando tanto a prefeitura como todos os seus secretariados para estar levando dignidade a toda essa população. Que outras prioridades o senhor apresenta nesse momento, caso eleito, para a população de Teresina? Amigo, a gente vê que o nosso bem maior, que eu digo, é a saúde. O teresinense, aquele que não tem um plano de saúde, aquele teresinense que realmente precisa do SUS para a sobrevivência, para se fazer uma simples consulta, a gente leva de 6 meses a 1 ano. Isso é um descaso com a população. Tem teresinenses que acabam morrendo por falta de uma cirurgia. E a gente vai trazer o SUS humanizado, que será um projeto nosso, que nós vamos estar trazendo um aplicativo de marcação de consultas e o call center, onde o teresinense, no seu conforto da sua casa, ele terá o direito de fazer suas consultas, seu exame, sua cirurgia, desafogando, acelerando. A gente tem que sair desse modo analógico para o modo digital. A gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. E uma das principais propostas é a saúde. A gente tem que fiscalizar. A gente veio numa pandemia dessa daí, de muitos milhões e milhões gastos em hospitais de campanha, que agora estão sendo desativado. Isso é um descaso com a população. Cadê o dinheiro da população?
gastar como eles querem, não tem vereadores que fiscalizam. Nós vemos aí 29 vereadores que não fiscalizam o executivo. E não vamos só levar proposta, como também vamos fiscalizar o dinheiro, o seu dinheiro, que é o imposto que você paga no seu dia a dia, é o nosso dinheiro. É o dinheiro da população que tem que ser transferido. Uma boa educação, uma boa saúde pública, o transporte coletivo, que hoje nós temos uma integração que não integra nada, que não funciona, foi gasto milhões e milhões de dinheiro, acabou com as principais vias de Teresina, acabou com o comércio, o empresário que tem o seu comércio nas principais avenidas, ali, por exemplo, na principal do Disseu, na Barão, na Miguel Rosa, na própria Kennedy, tanto acabou com o trânsito, quanto com o comércio, e ainda o teresinense não tem dignidade de usar o transporte público com eficiência e uma das maiores taxas cobradas do Brasil. E a gente vai ser vereador para todos, vereadores para a gente cuidar da saúde, do transporte coletivo, da mobilidade urbana. Como é que a gente vai falar de saúde também, se a gente não falar do saneamento básico? Teresina não pode chover 30 minutos, que Teresina se alaga. Teresina, ela nunca foi resolvida, uma atual gestão que tem há quase 4 décadas, são 34 anos, que nunca resolveu o problema de galeria. E nós vamos sim lutar, buscar recursos, seja com nossos deputados federais, seja com nossos deputados estaduais, mas nós temos que usar a bancada. Eu acredito que o próximo prefeito que for, aí que eu acredito muito que seja nossa prefeita Simone Pereira, que é o nome que eu levo a todos os teresinenses, ela tem que buscar recursos com a bancada, com os senadores, para estar resolvendo os problemas da Galeria de Teresina, que quando chove, que quem está dentro de casa não pode sair, quem está fora não pode chegar em casa. E nós vamos ser vereador para estar cobrando e buscando melhorias para cada teresinense. Ok, candidato Eduardo Draga, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para o senhor e boa sorte no processo eleitoral que se aproxima. Até a próxima. Obrigado, amigo. Eu quero... Posso falar? Fique à vontade. Opa, obrigado pela oportunidade a todos que fazem a TV News, o Dia News. E eu quero dizer aqui, quero essa oportunidade para a gente chegar à Câmara dos Vereadores. Nosso número é 55000. Vamos estar fazendo um mandato mais participativo, um mandato onde a população tem vez e tem voz. Contem com o seu amigo aqui, Eduardo Dragalana, e vamos junto à vitória. 55000 e Simone Pereira, 55. Obrigado, candidato. Boa tarde. Até a próxima. Eliezer Rodrigues, é uma coisa interessante que eu queria comentar com você, porque poucos candidatos a vereador de Teresina aproveitaram este espaço para divulgar um número, não é? Claro, nós deixamos livre para que cada candidato que tenha a consciência do que pode fazer ou não durante uma entrevista em veículos de comunicação como a televisão, no caso, eles eram livres para falar o próprio número, mas no caso poucos utilizaram este momento para divulgar os seus números. Lembrando sobre este assunto e tocando neste assunto, também quero lembrar você de casa que você precisa, é claro, para facilitar o seu processo no próximo dia 15 de novembro, leve sua colinha, anote o número do seu candidato a vereador e também a prefeito. Facilita muito, não é, Eliezer? Facilita, principalmente para o número de vereador, que são muitos candidatos, as combinações aí dos 5 dígitos são as mais variadas possíveis. Então é bom anotar para garantir. E claro, Lívia, os candidatos têm que realmente valorizar esse precioso tempo que tem se tornado, o tempo de TV, tempo de outros veículos de comunicação, para se divulgar da melhor maneira possível. Nós estamos aqui democraticamente, dentro da lei, abrindo espaço. Agora cada um aproveita da melhor maneira que acha. Eliezer, domingo agora, dia 15 de novembro, você vai estar por onde? Por aqui, trabalhando. Cobertura completa das eleições 2020 em Teresina, pelo estado do Piauí como um todo, também no Maranhão. Você acompanha aqui na tela do canal 23.1, no seu portal odia.com. E o resultado, depois todos os detalhes, as articulações, você acompanha no seu impresso na segunda-feira. Jornal O Dia, há 69 anos, líder de credibilidade, levando informação para você de casa, informação que você pode confiar. Nossa cobertura, Eliezer, começa às 7 horas da manhã. Abriram as urnas, abriram os locais de votação, nós vamos estar lá com flashes ao vivo mostrando à população de Teresina e, é claro, do mundo que nos acompanha também pelas redes mundial de computadores, como que o teresinense vai votar neste ano de 2020. Importantíssimo esse trabalho, valorizando a democracia, informando a população acima de tudo. Acreditamos que vai ser o maior fato do dia, realmente a principal pauta estará agendada em todos os debates e rodas de conversa na sociedade e nós queremos realmente esclarecer, orientar, se houverem imprevistos, apurar,
trazer à tona aquilo que precisa ser dito e falado. Então, a O Dia TV realmente vai cumprir um grande papel no próximo domingo. Obrigado, Eliezer. Boa tarde para você, até amanhã. Boa tarde, até amanhã. Eleições 2020 é aqui, na sua O Dia TV. Eleições 2020. Oferecimento. MEF Sistema e Tecnologia. Data o Dia. Basel Clean. Hora Telecom. Sua conexão com o agora.